Confesso que eu não queria estar aqui pela 10ª vez falando de Douglas Costa, mas falarei de Douglas Costa. A notícia do dia é de que ele estaria já prestes a sair do Grêmio, né, numa conversa mais definitiva com o Romildo, teria uma nova proposta do exterior, talvez mais vantajosa para ele, e que agora a coisa talvez se encaminhe para essa saída. Antes de falar o que eu acho disso, né, não exatamente do que eu acho que vai acontecer, mas do que talvez eu enxergue da situação, assim, Douglas Costa, com todas as suas nuances, eu vou falar brevemente sobre Rafael Sobis. E vocês vão entender onde eu vejo conexão entre essas histórias. O Sobis foi ao Duda Garbi, lá no canal do YouTube do Duda, e fez algumas declarações que ganharam pauta na mídia nacional aí, né? Tipo, a principal delas talvez que em 2016, quando jogava pelo Cruzeiro, o Inter quase caindo, o Cruzeiro vem ao Beira-Rio pegar o Inter e ele não consegue quase que entrar na área, assim, né? Tentando não fazer gol, tentando não decretar um rebaixamento que ali poderia ser oficial, matemático, né? Se o Cruzeiro ganha aquele jogo no Beira-Rio, acho que até o Inter acabou vencendo no fim das contas, foi o jogo do drone, que passou o drone ali da Série B, do Fantasma, em pleno Beira-Rio e tal, mas acho que o Inter acaba ganhando aquele jogo, e o Sobis admitiu, cara, eu não conseguia. Porque imagina um cara que ganhou 2 Libertadores com o Inter, um cara que é ídolo, um cara que tem uma história lá fantástica e os colorados amam ele. Daqui a pouco ele ser o autor do gol que decretou o rebaixamento do Inter. E ele foi muito criticado por fazer essa declaração. Ele agora está aposentado, então não está nem aí mais, ele fala o que dá na telha. E contou esse bastidor. E aí o Casagrande fez textão criticando o Rafael Sobis, disse que manchou a carreira dele. Outras pessoas também criticaram. Eu vou ser bem sincero, apesar de ele ser colorado aqui, eu faço análises tentando ser mais racional, né, do que passional. Eu discordo dessa galera. Acho que o Sobis não manchou nada. Eu acho que ele mostra, ainda que no Inter, né, que é a única parte que eu não gosto dessa história, mas ainda que jogando lá, e também nos outros clubes, porque ele é ídolo no Cruzeiro, no Ceará, em tudo que é canto onde ele vai, ele acaba conquistando o torcedor, né, acabou conquistando, e não é de graça, porque eu acho que isso mostra que ele é um cara comprometido, um cara que entende a dor do torcedor, um cara que respeita a dor, mais do que respeitar, respeitar é o mínimo, né? Mas tem jogador que nem isso faz. Mas mais do que respeitar, ele sente a dor do torcedor, ele sabe ler contextos e cenários. Não é alienado, é bem pelo contrário, é um cara bem antenado, sabe? Então, sinceramente, cara, eu respeito esse tipo de jogador, jogue onde jogue, eu respeito essa postura e eu acho que quem está criticando não pode criticar o Douglas Costa para querer sair para um casamento às vésperas do jogo mais importante do Grêmio na década, talvez. Né, um jogo que acabou culminando no rebaixamento do clube, um jogo trágico, uma semana trágica, e o Belezinha querendo casar, sabe? Tipo assim, se a gente for analisar friamente, o cara é um profissional, se o cara é um profissional, não tinha problema nenhum aquele casamento. Não tava, o time não estava concentrado, ou sei lá, podia pegar o jatinho dele e casar e voltar, era 2 ou 3 dias antes do jogo, não tinha grande drama. Depois acho que o Grêmio acabou concentrando sim por mais tempo até, eu acho que em resposta a esse pedido do Douglas, mas cara, qual o problema? Né? O cara poderia ter ido casar e voltar pro jogo. Agora, é mais do que a questão física, do casamento, da festa, da bebida, de acordar tarde. É mais o simbolismo que nos chocou, sabe? O Grêmio nessa situação e o cara tá com essa cabeça lá no Copacabana Palace, sabe? É isso que foi o mais chocante. Já por outro lado, o exemplo do Rafael Sobis é uma outra cabeça. É uma outra cabeça que está conectada com o torcedor do Inter. E diga-se de passagem, o Cruzeiro não estava precisando de nada naquele campeonato, naquela circunstância ali que eles vieram jogar contra o Inter aqui. O Cruzeiro, eu acho que não sei se afetou grande coisa. Pelo menos eu sei que não afetou dramaticamente alguma coisa. Se afetou lá no topo da tabela, lá na parte de cima da tabela, tudo bem, não lembro. Mas eu tenho certeza que não botou o Cruzeiro em nenhum risco, né? Porque, e aí, né, na minha opinião,
a maior culpa desse episódio aí, se o torcedor cruzeirense se sentiu lesado e tal, a maior culpa, na minha opinião, é do Mano Menezes. Até mesmo da diretoria do Cruzeiro. Faltou a eles ler esse cenário. É óbvio que o Rafael Sobis não vai se sentir à vontade fazendo um gol que vai rebaixar o Inter. Sabe? É a mesma coisa que tu pegar o Rogério Ceni, vamos supor que ele tenha saído do São Paulo no último ano de carreira dele e no jogo final tem o time dele contra o São Paulo, né? Tá empatado, aquele empate tá rebaixando o São Paulo. Pênalti pro São Paulo. O cara vai bater o pênalti no Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni pegar o pênalti, o São Paulo tá rebaixado. Vocês acham que o Rogério Ceni vai querer pegar esse pênalti? Ainda, vamos, sei lá, o Rogério Ceni tá no Fluminense. E aquele jogo pro Fluminense não vale grande coisa. Pegar ou não pegar o pênalti não vai alterar grande coisa. Vocês acham que o Rogério Ceni vai querer pegar o pênalti, cara? O Danley saiu do Grêmio. É o mesmo exemplo do Ceni. Ficou uns 10 anos no clube. Saiu, só que o Danley chegou a sair mesmo para jogar no Fluminense no final da carreira. Imagina o Danley jogando no Fluminense. Último jogo do Campeonato Brasileiro. Se o Danley pegar o pênalti, o Grêmio está rebaixado. Vocês acham que o Danley vai querer pegar o pênalti, cara? Cabe ao treinador, à própria diretoria, alguém entender esse cenário, preservar talvez o cara desse jogo, né? Porque vocês estão ignorando esse comprometimento que a gente critica que uns não têm, quando outros têm demais, esse engajamento, esse comprometimento, essa questão, essa paixão que move o futebol, né? Move o business. É paixão, é passional, são sentimentos subjetivos. Aí o jogador que consegue ter é criticado, porque não foi profissional. E me desculpe, mas um esporte movido pela paixão, onde o business só existe, a grana só existe por causa da paixão, se o jogador considera isso e respeita isso, ele está sendo muito profissional, me desculpe. Né? O Danley não aceitar trabalhar no Inter é muito profissional. Não me venham com esse papinho de, não, o Roger Machado poderia treinar o Inter sim, ele é um profissional. Poderia, mas ele tem muito a perder com o lado de cá se ele fizer isso. Tem muito jogador e treinador que jogou e treinou ambos e não tem problema nenhum. Agora, tem outros que chegaram num patamar, e até mesmo uma questão de personalidade, né? Os caras tipo o D'Alessandro, Renato, que são mais faladores, não sei o quê. Esses caras não se cogita que esses caras trabalhem no rival. E isso é ser profissional, não é ser amador, é isso que eu estou querendo dizer. É dentro de um cenário onde eles são figuras que entendem o seu tamanho e a sua importância. Por isso que o Rafael Sobis não se sentiria à vontade fazendo o gol que poderia rebaixar o Inter oficialmente. Para mim é muito simples. E quem está criticando o cara não entende talvez o futebol como eu entendo. E como o Sobis entende. Né? E agora eu pergunto, vocês acham que se o Rafael Sobis, o Rogério Ceni ou o Danley tivessem respectivamente jogando no Inter, no São Paulo ou no Grêmio, numa semana que poderia rebaixar o clube, né, às vésperas do jogo final, importantíssimo, eles iam pedir para sair para casar? Vocês acham que esses 3 caras que eu citei agora fariam isso? Não! Não! Né? O Douglas Costa fez o que mostra a falta de engajamento. E o pior, eu estou pegando esses exemplos porque o Douglas Costa se diz gremistão. Eu não estou falando aqui de um jogador carioca, de um jogador paraguaio que o Grêmio trouxe, não sei o quê. Não. É um cara que veio com a bandeira de ser gremistão. E criticou e brigou com torcedores na rede social, dizendo que é mais gremista que eles, e vocês não sabem, eu me importo mais do que vocês imaginam, blá 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 blá. Né? Então é isso que me choca mais nessa falta de comprometimento, nesse descolamento da realidade, né? E deu tchauzinho, não sei o quê. E agora vem essa notícia. O que eu acho? Já falei, eu acho, em outros momentos, já dei algumas pinceladas a respeito, mas basicamente eu acho o seguinte, cara, se tu é tão gremistão assim, Douglas Costa, tu só tem 2 opções e a tua notinha oficial foi no meio das duas, não foi nenhuma nem outra. Né? Foi o pior cenário pro Grêmio. Só tem 2 opções. Tu abre mão de grana, tu revê esse teu contrato aí, sei lá, aceita ganhar menos, ou na pior das hipóteses, aceita ganhar atrasado, algumas coisas, empurrando para depois, sei lá. Mas, enfim, aceita desafogar o Grêmio, porque esse teu contrato aí era de outra realidade, a gente tá na lama agora, também por tua culpa, diga-se. Ou tu aceita sair do Grêmio.
ou tu aceita rescindir o contrato, ou ir para um outro clube, ou uma outra oferta. E a nota oficial dele dizia que não, que ele ia ficar, mas que como eu já abri mão de muita coisa para estar aqui, né, deu a entender que não ia abrir mais. Ou seja, quero ficar e quero cumprir esse meu contrato que vai arrombar o Grêmio. Isso é gremistão, cara? Não, 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 não. Aí que é meu ponto. Tu pode até querer honrar teu contrato, ficar no Grêmio ganhando mais de 1 milhão por mês, 1,5 milhão, sei lá. Tu pode fazer tudo isso porque profissionalmente tu estás correto. Agora não vem bancar essa de gremistão, porque se tu é gremistão como eu, tu estaria preocupado com as finanças do Grêmio, porque eu tô, né? Então tu tentaria pensar no teu contrato, ou até, não, cara, tudo bem, mas eu preciso fazer dinheiro agora, a hora é essa, daqui eu não consigo baixar o patamar, eu entendo a situação do Grêmio, mas eu não posso ganhar menos do que isso. Então aceita sair do Grêmio. Porque a tua presença no Grêmio, ganhando o que tu tá ganhando, é um pepino. O Grêmio fica refém de ti nessa situação. Né? E também esse papinho de tipo, eu já abri mão de muita coisa para estar aqui no Grêmio. Eu já falei disso até no próprio Twitter e tal, né? Mas também é muito conveniente voltar para tua cidade natal, com teus amigos, família, com a tua mansão preparada e tudo mais, né? É muito conveniente. Eu lembrei até esses dias do Under Show, que também queria muito voltar para Porto Alegre, para ficar perto das filhas e não sei o quê. O Grêmio não quis, ele foi pro Inter, né? Porque também era pelo amor à camisa e tal, mas no frigir dos ovos Porto Alegre também é conveniente para esses caras que às vezes ficam muito tempo na Europa, longe da família e tudo mais, né? Então, assim, se o Grêmio se mudasse amanhã para Turquia, tu ia jogar no Grêmio abrindo mão de muita coisa pelo amor? Não sei, né? Também tem Porto Alegre nessa equação, né? Então é muito conveniente dizer que é gremistão, que é gremistão, que é gremistão, mas na hora de tentar entender que o Grêmio está na Série B, sem grana, etc, etc, aí eu sou um profissional. Não, 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 tudo bem. Tá tudo certo de ser profissional. Só não mete essa de que é o maior gremistão vivo. Porque se fosse, as coisas seriam um pouquinho diferentes na minha visão. E aí agora estão dizendo que talvez o Douglas tenha se sensibilizado com essa nova proposta que chegou do exterior e que talvez aceite sair do Grêmio. Acho que ele se sensibilizou com o dinheiro que vai entrar no bolso dele. E não com a situação do Grêmio, com dificuldade de pagar o salário dele, porque disso aí ele já sabe há bastante tempo. Né? Mas enfim, não vou julgar sem saber, vamos aguardar aí mais informações e vamos ver o que acontece. Espero que ele fique repactuando ou saia de uma vez e desafogue o Grêmio e a gente encerre essa novela. Agora, ficar ganhando 1,5 por mês, meu Deus, vai ter que fazer chover muito em campo para valer a pena, porque é dinheiro. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.